O vendedor médico. É isso mesmo, o vendedor precisa ser como um médico. Imagina se você vai ao médico e ele começa a falar e começa a te receitar um tratamento. Você não ia gostar, você ia achar que era um médico ruim. Da mesma forma precisa ser o vendedor. O vendedor ele tem que controlar aquele desejo de falar sobre todas as suas linhas de produto e serviços, falar sobre a sua empresa, e ele deve ser breve na sua apresentação de sua empresa e de seu produto e deixar o cliente falar, assim como um paciente fala seus sintomas, o que ele está sentindo, né? Quais são os seus anseios, o que está se passando. E o médico escuta aquilo atentamente. O vendedor também precisa escutar aquilo atentamente, entender o contexto do negócio, entender o mercado em que o cliente atua, como funciona o negócio dele, e, em cima disso, fazer perguntas. Em cima do que ele ouviu, fazer perguntas e aprender mais do cliente e de suas necessidades. Feito isso, ele já vai ter uma bela noção do conceito. Mas aí ele vem e faz com que o cliente desenvolva um pouco mais aquele raciocínio, ele faz um pouco mais de perguntas e descobre quais são os problemas, as dores, os anseios, as necessidades que o cliente está passando naquele momento, né? Ou seja, ele tem aí já uma visão mais clara do que o cliente enfrenta de dificuldades e os desafios que ele tem que superar. Por fim, ele ajuda o cliente a raciocinar se existem alguns outros problemas que estão mais implícitos, né, que não são tão evidentes, né, e que podem fazer parte do problema que ele está enfrentando, e também ele poder ver quais são as consequências caso aqueles problemas não sejam resolvidos, ou caso aquelas oportunidades não sejam bem aproveitadas. Quando o vendedor conduz o cliente nesse caminho, e na verdade ele faz com que o próprio cliente perceba as necessidades que ele tem, perceba os problemas, a gravidade desse problema, o vendedor, por fim, ele convida a uma reflexão. E se você não resolver isso? E se você não aproveitar essa oportunidade? E se você não resolver esse problema? O que pode acontecer? Né? Então, essa reflexão toda faz com que o cliente se prepare, se abra para ouvir a solução que você tem. E, por fim, aí sim, diante de tudo que o cliente te falou e você ouviu atentamente, você pode pegar de todo aquele portfólio de serviços, do portfólio de produtos que você tem e sacar somente aquele que faz sentido para resolver as dores daquele cliente. Assim, o cliente vai ver claramente que você se preocupou com ele e se preocupou em trazer um tratamento adequado. Então, isso que eu acabei de explicar é muito do que se fala da venda de valor, né? Você está deixando o cliente construir o valor e a importância daquilo na cabeça dele, para depois você apresentar a sua solução e ele entender que aquela solução realmente vai ajudar em muita coisa. Tá? E nessa hora, além de haver esse fit, conversar sobre preço torna-se algo muito mais interessante. Né? Depois que você vendeu o valor, o preço ele passa a ser muito mais relativo àquele grande valor que você atribuiu, ao invés de você começar a falar dos seus produtos e do valor que ele tem logo de início. O que você acha? Você tem feito esse papel de médico diante dos seus clientes? Me responde aí.